E o tema que eu hoje escolhi para trazer foi Jesus, o homem e o psicoterapeuta. Psicoterapeuta, será que podemos usar esta palavra em relação a Jesus? Naturalmente não estamos a falar de psicoterapia no seu sentido clínico, mas estamos a falar de alguém que compreendia profundamente a alma humana, alguém que sabia olhar para além do comportamento humano, alguém que escutava, alguém que acolhia, alguém que despertava consciência e que reorganizava vidas. Mas porquê que eu escolhi falar de Jesus hoje? Porquê que escolhi este tema? Porque há 2000 anos atrás, quando Jesus veio à Terra, a forma de estar dele e aquilo que ele passava para as pessoas, ele tinha sempre em conta aquilo que as pessoas sentiam, a ansiedade, a culpa, o medo e a solidão. E são coisas que continuam muito presentes no ser humano hoje em dia e são as principais causas de sofrimento humano. Atualmente vivemos num mundo que é um paradoxo. O mundo exterior, nunca vivemos num tempo tão extraordinário, nunca tivemos tanto conhecimento, tantos recursos, tantas redes sociais, tanta comunicação e, no entanto, o nosso eu interior continua exatamente com os mesmos problemas: ansiedade, solidão, medo, vazio e culpa. No mundo atual, há pessoas rodeadas de gente, mas profundamente sós. Há pessoas aparentemente fortes, mas emocionalmente fragilizadas. E há pessoas com fé, mas que continuam assustadas. E talvez aqui esteja algo profundamente atual. Muitas das dores não são visíveis. E talvez Jesus tenha feito algo de extraordinário, diferente daquilo que os outros viam. Ou diferente daquilo que os outros não viam, perdão. Jesus via comportamentos, Jesus via sentimentos, enquanto nós vemos comportamentos, mas Jesus via o sofrimento, via a dor escondida, via o medo, a insegurança, a culpa, a sensação de insuficiência, o trauma invisível. E quantas pessoas nós vemos e julgamos através dos comportamentos visíveis, como a agressividade, o orgulho, as atitudes difíceis que as pessoas têm e o isolamento. E, no entanto, essas pessoas, a grande maioria das vezes, são apenas pessoas profundamente feridas. A humanidade teve vários sábios, muitos filósofos, muitos mestres espirituais, mas Jesus foi diferente. E foi diferente porquê? Porque Jesus não transmitia apenas a informação. Jesus transformava as pessoas, mudava a consciência, aproximava-se das pessoas, escutava, perguntava e provocava a reflexão. E talvez por isso o Evangelho nunca envelheça, porque fala diretamente às dores humanas, ao medo, à culpa, ao orgulho, à ansiedade e à solução. Jesus falava daquilo que continua dentro do coração humano, continua dentro do coração de cada um de nós. E isto aparece de uma forma muito bonita no Evangelho segundo o Espiritismo, onde Jesus nos é apresentado como o Cristo Consolador. Em o Evangelho segundo o Espiritismo podemos encontrar Jesus como: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, encontram consolação e fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo vem ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhes mitiga o amargor. E no Espiritismo encontramos ainda uma pergunta muito bonita: se Jesus consola, quem é afinal Jesus para nós?
E Divaldo traz-nos uma mensagem. O Espiritismo, tendo a sua vinculação básica com o Evangelho de Jesus, é a doutrina que procura evocar as ações do Cristo como modelo para a nossa vida. Quando no século XIX, Allan Kardec, realizando a codificação no ensino dos espíritos, teve a ideia de perguntar qual seria o modelo para a nossa vida. Ele elaborou a questão e apresentou-a da seguinte forma: qual o ser mais perfeito que Deus nos oferece para guia e modelo? Os espíritos unanimemente responderam: Jesus. O Espiritismo tendo a... E então é exatamente esta questão, na questão 625, em que Allan Kardec pergunta aos espíritos qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo, e os espíritos respondem: Jesus. Eles não dizem para admirarmos Jesus, para temermos a Jesus, para venerarmos Jesus. Eles definem-no como modelo e guia, modelo que inspira e guia que acompanha. Ou seja, Jesus não veio apenas para ser admirado, veio para ser compreendido, veio para ser seguido. Se Jesus é modelo, talvez valha a pena perguntar o que é que podemos aprender com a forma como ele viveu enquanto ser humano, enquanto condição humana. Porque antes de olharmos para Jesus como terapeuta, precisamos de olhar para ele enquanto homem. Então, se Jesus é modelo, o que é que podemos aprender com a forma como ele lidava com o sofrimento? Jesus, o homem, ele também sentiu fome, tristeza, compaixão e angústia. Porque às vezes criamos um Jesus tão divino que quase o afastamos da humanidade, do ser humano. Mas o Evangelho mostra-nos algo muito diferente. Jesus também sofreu emocionalmente. Jesus chorou. Jesus, vendo-a chorar e chorando também os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito, perturbou-se e Jesus chorou. Neste episódio, Lázaro tinha morrido. Marta e Maria estavam profundamente abaladas. Quando Jesus vê a dor delas e a comoção à sua volta, Jesus chora. Mostra-nos um Cristo que sente, que se comove, que participa da dor humana. Mas Jesus não foi menos espiritual por chorar. Mostrou-nos que sensibilidade não é fraqueza. E talvez um dos momentos mais bonitos do Evangelho seja precisamente o episódio de Getsemane. Jesus sentiu fome, tristeza, cansaço, compaixão e angústia. Antes da dor e violência, revela a sua humanidade suprema. A minha alma está triste até à morte. Por vezes criamos um Jesus tão divino que o afastamos da condição humana, mas Jesus mostra-nos algo diferente. E aqui podemos ver a vulnerabilidade de Cristo. Quando ele diz, a minha alma está triste até à morte, ele sente solidão, angústia, compaixão, tristeza, cansaço, fome. Jesus não reprime a emoção, não finge força, sente, mas não se deixa dominar pelo sentimento. Jesus mostra-nos que a espiritualidade não elimina emoções, educa as emoções. E talvez porque Jesus conhecia tão bem a dor humana, compreendia profundamente a dor dos outros. E isso refletia-se na sua forma de ensinar. Esta era a pedagogia de Jesus. Jesus ensinava através de perguntas, parábolas, exemplos, escuta e amor. Porquê as perguntas? Porque as perguntas levam a uma reflexão interior. As parábolas falam através da experiência. O exemplo demonstra o caminho. A escuta, ele acolhia sem julgar.
E o amor não humilhava e conduzia à consciência. Isto porque Jesus achava que a verdadeira mudança consistia no despertar da consciência. Ninguém muda verdadeiramente por imposição, mas sim pelo despertar. Curiosamente, Jesus raramente impunha as respostas, fazia perguntas e escutava. E a terapia de Jesus começa no silêncio que acolhe e na pergunta que desperta. Jesus escutava antes de orientar. Ele acolhia, olhava e criava vínculo, criava uma relação terapêutica. As pessoas procuravam-no porque eram vistas e respeitadas. Muitas vezes não precisavam de conselhos, precisavam de presença. E o poder das perguntas. Em várias situações do Evangelho, Jesus pergunta: que queres que eu te faça? Jesus conhecia a dor, mas ele defendia que a cura começa na consciência. Muitas pessoas sofrem e não sabem dizer o porquê. Jesus fazia a pessoa parar, olhar para dentro e reconhecer. Ninguém cura aquilo que não reconhece. Talvez por isso tantas pessoas excluídas procurassem Jesus, porque eram ouvidas, eram acolhidas. Jesus tinha compaixão e essa era a sua primeira técnica terapêutica. Jesus aproximava-se dos invisíveis e devolvia-lhes dignidade. Em várias situações também vemos Jesus a dizer: levanta-te. Jesus parecia dizer constantemente: tu importas. Ele dirigia-se aos leprosos, às mulheres excluídas, aos cobradores de impostos e aos marginalizados pela sociedade. Ele não queria dependência, queria crescimento, curava, mas responsabilizava. E isto é algo profundamente belo em Jesus. Ele acolhia, mas nunca controlava, porque ele tinha um profundo respeito pelo livre-arbítrio e pela consciência. Ele diz, numa passagem do Evangelho: quem quiser vir após mim. Chamado para perto de si, o povo e os seus discípulos disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, que renuncie a si mesmo, que tome a sua cruz e me siga. Porquanto aquele se quiser salvar a si mesmo, perder-se-á, e aquele que perder por amor de mim e do Evangelho se salvará. Jesus não controlava as pessoas, não queria seguidores, queria apenas consciências despertas, consciências capacitadas e consciências transformadas. Jesus apresentava caminhos, mas deixava a escolha, pois o amor sem liberdade não é amor. E talvez numa parábola mostre tão bem esta pedagogia do amor e da liberdade como a do filho pródigo. Jesus contou uma parábola sobre amor, perdão e a graça de Deus. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo pediu sua herança e foi para uma terra distante, onde gastou tudo vivendo de forma desregrada. Sem dinheiro, sem amigos e sem esperança, acabou trabalhando cuidando de porcos e até desejava comer a comida dos animais. Então ele caiu em si e disse: vou voltar para meu pai e pedir perdão. Não sou mais digno de ser chamado seu filho, mas talvez ele me aceite como servo. Enquanto ele ainda estava longe, seu pai o avistou e correu ao seu encontro, cheio de compaixão. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai celebrou, dizendo: este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Assim é o amor de Deus. Ele sempre nos espera de braços abertos, pronto para nos receber, perdoar e... No Espiritismo, esta parábola do filho pródigo transcende a história de um jovem que desperdiça a sua herança. Ela simboliza a jornada evolutiva do espírito imortal, que utiliza o livre-arbítrio para explorar o mundo, mas retorna transformado ao Pai após aprender através do sofrimento. Toda a transformação, no fundo, começa com o autoconhecimento. Jesus conta. Na questão 919 do Livro dos Espíritos,
Allan Kardec pergunta qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal. Ao que os espíritos respondem: conhece-te a ti mesmo. E o Livro dos Espíritos também nos fala da importância do autoconhecimento. Uma outra parábola que Jesus utilizou. Era uma manhã ensolarada e Jesus estava no templo ensinando as pessoas. Todos prestavam muita atenção em suas palavras. De repente, alguns homens chegaram trazendo uma mulher. Eles disseram: Mestre, essa mulher fez algo errado e, pela lei, deveria ser castigada. O que o Senhor diz? Os homens queriam Jesus em uma armadilha. Mas Jesus, bem calmo, se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Eles insistiam, perguntando sem parar. Então Jesus se levantou e falou: Quem nunca errou, atire a primeira pedra. Houve um silêncio. Um a um, os homens foram indo embora, porque perceberam que todos já tinham errado alguma vez. Quando Jesus ficou sozinho com a mulher, ele perguntou: Onde estão aqueles que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. E Jesus disse com amor: Eu também não te condeno. Vá e não peque mais. Jesus mostrou que o perdão é mais forte que a condenação e que todos nós podemos recomeçar. Nos siga para ver mais vídeos que edificam sua fé. Esta é mais uma das parábolas que Jesus utilizava. Nesta passagem da mulher adúltera é um episódio histórico e moral, e através dela o Espiritismo pretende ilustrar a lei do perdão, a igualdade entre os sexos e a supremacia da consciência sobre as condenações sociais. Aquele que dentro de vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Esta célebre frase de Jesus convida ao autoexame. Os acusadores retiram-se porque reconheceram as suas próprias imperfeições, mostrando que ninguém tem o direito moral de julgar o outro, quando também comete falhas. Jesus substitui a punição pelo princípio divino do amor e do livre-arbítrio, encorajando ao arrependimento sincero. Jesus aponta a hipocrisia da sociedade da época. Para que o adultério ocorresse, seriam necessários 2 indivíduos, mas apenas a mulher estava a ser julgada e exposta. E Jesus faz algo extraordinário. Ele não humilha, mas também não relativiza. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou, disse ela. Ninguém, Senhor. Disse então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. Ou seja, Jesus não humilha, mas também não relativiza. Jesus não quer dependência, quer crescimento interior. Ajuda, mas também fortalece. Cura, mas também responsabiliza. Mas a culpa não é a única ferida invisível da alma. Talvez hoje uma das maiores seja a ansiedade. E também Jesus nos mostra isto através de uma passagem: Olhai os lírios do campo, porque também vos inquietais pelo vestuário. Observai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como eles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Esta passagem do Evangelho não é um convite à ociosidade. Jesus não nos manda ficar de braços cruzados e à espera que as coisas nos caiam do céu, mas é um antídoto contra a ansiedade. Jesus desperta-nos para a confiança na providência divina. Sensibiliza-nos para a importância de priorizar o progresso espiritual face às preocupações materiais excessivas. Temos mais uma mensagem do Divaldo. Quantas vezes me tenho perguntado como seria o olhar de Jesus? E depois de reflexionar duramente, eu busquei alguns personagens da Bíblia. O olhar de Jesus para Maria de Madalena foi silencioso e só o coração dela ouviu: não voltes.
a pecar. O olhar dele a Zaqueu, o avarento que cobrava impostos, foi também uma doce canção que ele escutou na volata da sua alma. Hoje, a felicidade entrou na tua casa. A mulher surpreendida em equívoco e quase apedrejada, é fonte do templo em Jerusalém, na canícula da manhã de sol forte. Ninguém te condenou, também eu não te condeno. O olhar de Jesus, a Marta, que se afadigava das coisas materiais que ficam, e da doce Maria, que eu contemplava com um sorriso de paixão e uma suave ternura do lírio do coração. Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Como seria o olhar dele a Lázaro, que arrancou da tumba, zombado, criticado naquele sábado do templo? Lázaro modificou a estrutura da véspera e, olhando os fariseus hipócritas, ele traduziu o olhar de Jesus, dizendo-lhes: aquele que me arrancou do túmulo também vos pode levar à sepultura. O olhar de Jesus a Dimas, que a história chama o bom ladrão. Eu te prometo, estarás comigo um dia depois que passarem todas as pandemias. O olhar de Jesus para mim, para nós, está dizendo baixinho: oh, eu vos amo desde hoje e vos amarei até o final dos tempos. Confiemos. Desculpem que andei para trás. Jesus nunca nos prometeu uma vida fácil, com ausência de luta, mas ensinou-nos a forma de atravessar essa luta, a forma de lidar com a dor. E até agora fomos percebendo que Jesus não tratava apenas os comportamentos exteriores. Jesus parecia compreender profundamente a alma humana. E talvez por isso seja tão interessante olhar para aquilo que a Joana de Ângeles nos propõe. Joana de Ângeles diz: Jesus é o educador emocional do espírito, não o solucionador mágico de problemas, mas um reorganizador da alma. E isto é profundamente importante, porque às vezes aproximamos-nos da espiritualidade a achar que vamos encontrar soluções imediatas, curas milagrosas, que queremos que tudo passe rapidamente, que todo o mal desapareça, mas Jesus nunca prometeu isso. Jesus não disse: eu retiro todos os vossos problemas. O que Jesus faz é diferente. Desculpem, vou andar para trás. Então, Joana de Ângeles identifica 3 etapas importantes neste processo. Primeira etapa: conhecer o Evangelho, aproximando-nos dos ensinamentos de Jesus. E conhecer o Evangelho é ler, é estudar. Desculpem, não estou conseguindo.
chegar aqui. Queria pôr aqui. Pronto, a primeira etapa é então conhecer o Evangelho, ler, estudar, refletir, porque ninguém vive aquilo que não conhece. Mas conhecer não basta. Há muitas pessoas que conhecem o Evangelho, mas ainda assim sofrem da mesma forma. Por isso é necessário passar à segunda fase, à fase prática, que é conviver intimamente com os ensinamentos, é praticá-lo. Ou seja, não basta admirar Jesus, é preciso experimentá-lo na vida. Quando alguém nos magoa, como é que nós reagimos? Quando sentimos medo, como é que lidamos? Quando erramos, conseguimos perdoar? Quando alguém falha connosco, sabemos acolher? É aqui que o Evangelho deixa de ser teoria e passa a ser vivência. E por último, a terceira etapa, que é a renovação, que no fundo esta sim é a verdadeira terapia espiritual. Jesus ajuda-nos a reeducar a forma de sentir, reagir e amar. Porque talvez muitos sofrimentos persistam não apenas pelo que acontece, mas pela forma como reagimos àquilo que acontece. Jesus não vem apenas aliviar, vem transformar, não apenas consolar, mas amadurecer, não apenas retirar a dor, mas ensinar-nos a atravessá-la com mais consciência. O Evangelho não retira a dor, mas ensina como ultrapassar essa dor. E porque o homem é um ser biopsicossocial, isto já há 30 anos, quando eu fui para a enfermagem e nos ensinavam que o homem é um ser biopsicossocial, mas hoje em dia diz também que é um ser espiritual. Estamos despertos para a parte espiritual. E todas estas vertentes têm que estar em equilíbrio. Não podemos cair nos extremismos, não podemos espiritualizar tudo, mas também não podemos materializar tudo. E talvez uma espiritualidade educada seja precisamente isto: integrar e não dividir. Fé e tratamento não são opostos, podem e devem caminhar juntos. Temos aqui também uma mensagem de um psiquiatra brasileiro, Dr. Alexandre. Que é uma obrigação ética e científica um médico, um profissional de saúde abordar a espiritualidade. Primeiro, é algo muito prevalente, a maioria da população tem. 2, isso impacta como as pessoas lidam com a doença e com a vida e impacta a evolução da doença. 3, as pessoas querem que esse tema seja abordado pelos seus clínicos. E 4, a abordagem desses temas tem um impacto positivo sobre a evolução. Tudo isso que eu estou falando é baseado em pesquisas. Então, ou seja, hoje em dia, ao contrário do que se imaginava, que seria uma coisa antiética ou anticientífica abordar a espiritualidade, hoje em dia é um dever ético e científico, mas sempre baseado nas melhores evidências científicas e respeitando as crenças, a espiritualidade ou a ausência de espiritualidade de cada um. Nós nunca podemos impor nada sobre os nossos pacientes, mas explorar os recursos que eles têm e estimulá-los no uso saudável. Então, e como é que podemos estimular a nossa espiritualidade diariamente? Aplicando o Evangelho no cotidiano. E a transformação começa exatamente nos pequenos gestos repetidos. Escutar verdadeiramente sem interromper ou julgar, acolher, oferecendo presença a quem só precisa muitas vezes de companhia, pedir perdão, ter a humildade de reconhecer um erro, perdoar, soltar uma mágoa antiga no coração. O perdoar solta-nos a nós, não à pessoa a quem perdoamos. E orar por alguém, desejar luz mentalmente a alguém que tenha um comportamento difícil, em vez de implicarmos com essa pessoa ou julgarmos a atitude que ela teve, se não foi uma atitude boa, orar por ela e desejar-lhe luz. A verdadeira espiritualidade é o Evangelho vivido nas pequenas coisas. Mais uma vez, não basta admirar Jesus, é preciso praticá-lo. No Livro dos Espíritos,
há este trecho assim também. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo de se queixar de mim. Interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em que tal ou tal circunstância, se fizeste alguma coisa censuráveis em outrem, se praticastes alguma ação que não ousarias confessar. E talvez possamos fazer uma pergunta, tal como o Livro dos Espíritos nos indica, diariamente, perguntar: o que fiz hoje? Onde falhei? Onde cresci? E onde poderia ter amado mais? E talvez possamos fazer uma pergunta íntima para a nossa cura diária. Gostava que cada um de vocês fizesse agora esta pergunta a vós próprios. Claro que não precisam de dizer, mas gostava que interiorizassem e que pensassem um bocadinho sobre esta pergunta. Se Jesus estivesse diante de mim, o que curaria em mim hoje? O medo, o orgulho, a culpa, a ansiedade ou a tristeza? Conhecermos a nós mesmos. Talvez a espiritualidade comece exatamente aqui, permitir que Jesus continue a educar-nos. E gostava de, para terminar, vos deixar com esta frase: como posso ser hoje um pouco mais parecido com Jesus? Jesus nunca separou a educação de amor, nem cura de responsabilidade. Ele acolhia, mas orientava, compreendia, mas despertava, amava, mas ajudava a crescer. Que possamos sair daqui não apenas sensibilizados, mas transformados, permitindo que Jesus continue a educar a nossa alma. E como eu não sei tocar como a Amanda, nem cantar como a Amanda, trago uma música, mas que não é cantada por mim, claro. A vida não nos pertence, não. Somos só visita nesse mundo. Hoje estamos aqui, amanhã ninguém sabe. Nós vivemos como dono da estrada, como o rei sentado na varanda. Fazemos planos para 100 anos, sem saber se amanhã ainda acordamos. Decoramos casa emprestada, pintamos sonho na madrugada, mas o tempo passa sem pedir licença e leva tudo sem dar sentença. A juventude vai embora devagar, a saúde um dia pode falhar. Os amigos mudam, o amor também. Só Deus conhece o destino de alguém. E quando a vida bater na porta, não há dinheiro que abra a resposta, nem fama, luxo ou posição pra impedir a despedida do coração. A vida é casa alugada, nós somos só inquilinos. Hoje brindamos sorrindo, amanhã seguimos outro caminho. Entrega a chave, meu irmão, nada aqui cabe na mão. Tudo passa nesse mundo, só o amor deixa lembrança no coração. Sem necessidade, tanta guerra por vaidade, perseguimos aquilo que não levamos. Esquecemos de quem mais
nos amamos, consertamos rachadura do destino, sem saber o próximo caminho. Queremos controlar o impossível, quando amanhã é invisível. Pensa bem, meu irmão, a qualquer hora pode ser despedido. Por isso abraça quem te quer bem, porque ninguém sabe o dia que vem. Quando chegar o silêncio da partida, quem vai lembrar da tua vida? Do carro, da roupa, da posição, todo amor que deixaste no coração. Oh, mas lembrei, amor, a vida passa igual vento no mar. Hoje dançamos samba juntos, amanhã pode faltar alguém pra cantar. A vida é casa alugada, nós somos só inquilinos, vivemos a sonhar alto. Nós somos passageiros do destino. Entrega a chave, meu irmão, faz o bem enquanto tem chão, porque no fim dessa viagem só fica amor e recordação. Ama mais, perdoa mais, abraça mais, porque ninguém sabe quando o dono da vida vai pedir a casa de volta. E esta foi a bibliografia por mim